Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, quem já encontrou já? Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu sei que tem nada a ver com a campanha. Quando eu ler, você vai ver que tem ou não. Amém. Glória a Deus. Glória. É verdade, pastor. É verdade. Amém? Amém. Ao escritor aos Hebreus, livro aos Hebreus, alguns estudiosos dizem que esse livro foi escrito por Paulo, outros por Timóteo, outros por Filipe, não sabemos. É um livro autor desconhecido. Pode ler que você vê que tem como título autor desconhecido. Capítulo de número 11 e o versículo de número 30. Se você não encontrou, escute, para não perder tempo. Amém. Pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Amém? Amém. Repita comigo. Pela fé, Os muros muros de Jericó de Jericó caíram, caíram após após de seres rodeados por 7 vezes. 7 vezes. Amém? Podem Amém. sentar, queridos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Este capítulo fala da fé dos santos do Antigo Testamento. Esse capítulo também fala, é conhecido também como a galeria dos heróis da fé. Amém? Amém. Pela fé, os muros de Jericó caíram, após serem rodeados durante 7 dias. Aleluia. Amém, pastor Jorge? Amém. Deus te A abençoe. fé é a confiança que nós temos em Deus. É a convicção que Deus diz a verdade. Glória a Deus. E o que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Deus é aquele que fala e cumpre. Aleluia. É como diz o escritor, é como diz o compositor, é prego batida e ponta virada. Aleluia. Não tem alicate do diabo que arranque. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus falou, está Deus falado, te irmão. É. Se Deus prometeu, está prometido, Ele é fiel para cumprir. Amém. Aleluia. Glória, lá no mundo é preciso ver para crer, mas aqui na igreja com Deus é diferente. Você tem que crer para ver. Aleluia. Jesus disse assim para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. A fé, irmãos e mães, a fé ela é como um impulso. Aleluia. É como um impulso. Lembra da mulher cananeia? Diz que ela foi até Jesus. Aleluia. Mesmo os discípulos despede essa que vem gritando atrás de nós. Mas ela gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse: tão somente eu tocar Aleluia. nas suas vestes, eu vou ficar curado ou sarado. Aleluia. Veja que fé genuína, veja que fé verdadeira. O que é fé? Fé não é emoção que passa de uma pessoa para outra. Não, senhor, não, senhora. Fé é algo que nasce no coração da pessoa que deseja receber a bênção de Deus. Eu não sei você, irmã, eu não sei você, meu irmão, o que você veio fazer aqui. Eu vim fazer, sabe o quê? Dar glória e aleluia e acreditar nas promessas de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te Glória a abençoe. Deus. Eita, Deus grande. Ô irmão, o número é pouco. Mas eu senti aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Aleluia. Não importa para Deus, não importa quantidade. Aleluia. O que Deus quer é ouvir a sua adoração. Aleluia. O que Deus quer de você e de mim é a verdadeira adoração. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele procura os Aleluia. verdadeiros adoradores. Glória a
Deus, aleluia. Você é adorador, você é adoradora, glorifica Ele, exalta Ele, que nós somos irmãos. O nosso louvor e a nossa glória é como um cheiro suave às narinas de Deus. Glória a Deus. Verdade. A palavra fé aparece no Novo Testamento 240 vezes. Veja que a palavra fé, aqui diz pela fé, os muros de Jericó Aleluia. caiu. Glória. Depois que eles arrodearam 7 vezes. Aleluia. Aleluia. Eita Deus grande, aleluia. O escritor dos Hebreus estava, irmão, citando Aleluia. um episódio, uma história que está narrada no Antigo Testamento. Eita Deus. Uma história que está na Bíblia, no Antigo Testamento. Josué capítulo 6 e o versículo 1 por diante. A Bíblia que diz: Aleluia. pela fé os muros de Jericó caíram, depois que nós rodearam 7 vezes. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia! Jericó, queridos, a cidade de Jericó, Jericó é uma cidade das palmeiras, Aleluia. uma terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eita. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte Pisga e quando ele chegou lá no topo do monte, Deus disse: olha, Moisés, vê toda a terra, esta terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó que eu daria. Aleluia. Glória a Deus, Deus. aí Moisés teve um Eita vislumbre. Deus grande, aleluia. Ele viu a terra que Deus tinha prometido, era uma terra boa, que mandava leite e mel, aleluia. Glória a Deus. Era uma Eita. terra boa, Moisés contemplou, deu um deslumbre da terra prometida. Ele é chamado monte, ele contemplou, pastor Jorge. Aí Deus disse: Moisés, olha a terra é boa, tu porém, Moisés, não vai para lá. Eita Deus grande, aleluia. Aí a Bíblia diz: e morreu Moisés, servo do Senhor, com 120 anos, os seus olhos não escureceu e com muito vigor. Aleluia. Ele era forte. Glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia que diz que até hoje ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Eita Deus. Quando Moisés contemplou, Deus disse: Moisés, para por aí, eu vou fazer teu enterro. Aí Deus providenciou, não sei, mas eu acho que Deus mandou, irmão. O anjo desceu, abriu a fenda, aí Deus mesmo fez o enterro de Moisés. Até hoje, ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Eita Deus grande, aleluia. Aleluia. E Judas diz que o arcanjo contendeu. Eita, aleluia. Ele contendeu com o arcanjo, melhor dizendo, o diabo disse: onde puseste o corpo do meu servo Moisés? Ele disse: eu te repreendo, Satanás. Eita, aleluia. Quando Deus esconde, irmão, está guardado. Quando Deus esconde, ninguém encontra. E eu quero dizer para você que você está guardada, você está guardado. Aleluia. Quando Deus guarda, Ele guarda e pronto, irmão, e ninguém acha. Eita, Deus grande, aleluia. Deus é uma águia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus grande, Glória a aleluia. Jesus. Glória a Deus. Moisés contemplou. Deus seja louvado. Aí Deus disse: olha, aí quando Moisés morre, aí Josué aparece. Eita, aleluia. Josué. Aí Josué estava na campina de Jericó, lá eu me imagino de braços cruzados, planejando como que ele ia pelejar, como é que ele ia fazer para invadir a cidade de Jericó, que era cercada. Enquanto Josué estava lá, pastor Jorge, enquanto ele estava lá, na campina de Jericó, a Bíblia que diz que de repente apareceu o anjo do Senhor, com a espada desmaiada. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Aí Josué disse: você é a favor ou é contra? Ele disse: eu não sou contra e nem a favor. Eu sou príncipe de Jeová. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus grande, aleluia. É hoje do Senhor, me diz hoje do Senhor, príncipe de Deus. Aleluia. Sabe quem é, pastor Jorge? É Jesus. Eita, aleluia. Em Glória a termos Deus. de teofania Deus seja angelical. louvado. Eita, Deus Deus responde. maravilhoso. Então, quando você vê o anjo do Senhor, você vê que a letra S está com letra maiúscula. Em toda a Bíblia você vê o anjo do Senhor,
Onde está com letra minúscula? Mas o Senhor é com letra maiúscula. É verdade. Aleluia. Ali é a figura do anjo, é a figura de Jesus. Jesus já estava ali, irmão. Aleluia. Entendeu, irmã? Em forma de teofonia angelical. Aleluia. Aí a Bíblia diz que José ajoelhou-se e adorou. Aleluia. Anjo comum não recebe adoração, mas esse anjo aqui, ele diz que José se gostou e adorou a ele. Quem vem adorar ele? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Adora ele, glorifica ele, exalta ele, porque o mundo vai cair. A muralha de Jericó vai cair. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Jericó era uma cidade fortíssima, invencível. Diz que havia as muralhas de Jericó, queridos. Não era muro, era muralhas. Era muitas muralhas. Era 2 muralhas. Não era apenas uma, era 2. Diz a história que passava 2 carros de guerra por cima. A casa da prostituta, Rabi, era feita nos muros. Nos muros daquela cidade. Aleluia. E a Bíblia diz, querido, que agora Jericó estava cercada. Aquele muro só servia para cercar eles, que eles não podiam sair nem entrar. Compreenderam? Só que aquele lugar era um lugar divino. Eita, Deus grande. Os seus invasores estavam se aproximando. Aleluia. Aleluia, os seus habitadores estavam se aproximando para entrar na cidade. A cidade era muito alta, meus queridos irmãos e irmãs. Aleluia. Jericó era fechada, estava fechado. Eles estavam com medo de Israel. Olha, se você ler, parece que a Bíblia Pentecostal é outra Bíblia. Se você ler no comentário embaixo, diz que aquela cidade ela tinha 32 quilômetros de área. Aleluia. 32 metros. Glória a Deus. Entendeu? De área, pastor Jorge. Entendeu? Os muros, sabe que altura era? 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Aleluia. É invencível, irmão. Aquela cidade era impossível. O povo de Israel entrar, pastor Jorge, e derrubar aqueles muros. Aleluia. Mas Deus disse a José, eu te darei. Aleluia. Glória a Deus. Jericó em tuas mãos. Eu te darei, Josué, o rei de Jericó e os homens fortes. Eu te entregarei, Josué. Aleluia. Josué creu, irmão, porque quem crê não se apressa. Josué tinha certeza que Deus ia fazer algo, aleluia, para derrubar aquela muralhas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Olha, queridos, e agora José estava na peleja para ir a Deus. Deu a José algumas estratégicas. Quando o anjo apareceu, ele estava com ele, aí Deus deu estratégica a ele, para como ele fazer, pastor Jorge. Aleluia. Aí quando ele recebeu a estratégia que Deus deu a ele, sabe o que aconteceu, queridos? Acontece que ele passou para o povo. Glória a Deus. Entenderam? Aleluia. Ele passou para o povo. Glória a Aí Deus Deus. começou a dar Deus seja as louvado. instruções a Josué para ele passar para o povo. Eles iam invadir, o muro ia cair e Deus ia ser glorificado. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a O Deus. Aleluia. impossível somente Deus pode fazer. Aleluia. É verdade. Diga comigo, conquistando Conquistei pela fé. pela fé. Aleluia. Conquistando o impossível pela fé. Eita, Deus maravilhoso. Olha para sua irmã e diga, Aleluia. diga assim: conquistando Chama. o impossível Vivo pela fé pela fé. e pela obediência. Eita, obediência. Não Glória. abaixa a ter sua fé. Aleluia. É obediente. Conquistando o impossível pela fé
e pela obediência. Sem Aleluia. obediência não vai a lugar nenhum. Glória. Eita, Deus Glória a maravilhoso. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus. Josué estava agora convicto que Deus ia agir, irmão. Aleluia. Irmãos, Aleluia. Glória. ele estava convicto, pastor Jorge, que Deus ia agir em prol do povo. Aleluia. Era a promessa Glória. de Deus, irmãos e irmãs. Aleluia. A terra ia ser conquistada, Canaã, mas através da fé. Aleluia. Aleluia. Eles tinham que fazer Aleluia. sacrifício. Glória. Nesta Eita, noite, o Deus muro vai cair. maravilhoso. Aleluia. Aleluia. O muro vai cair, irmão. Eu creio. Aleluia. As muralhas vai cair em nome de Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a muralha que está em sua frente, mas hoje vai cair. No tocar da Aleluia. trombeta, Glória. o muro vai cair e você vai Aleluia. conquistar. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória. Eu creio. Eita, desse jeito, Aleluia. ó. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Deus disse: olha, Josué, manda o povo marchar, Aleluia. rodear a Glória. cidade 6 vezes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ordem de Deus era essa: eles tinham de rodear a cidade. O versículo que eu li, como é que disse? Pela fé, Aleluia. as muralhas de Jericó Caiu. caíram. Aleluia. Depois que eles rodearam quantas vezes? 7. E se eu dizer a você que foi mais que 7? Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Foi mais que 7, pastor. Amém. 7 vezes foi só num só dia. Aleluia. Apenas num só dia eles rodearam aquela cidade 7 vezes. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Eles começaram a andar, eles começaram a rodear o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Já estava cansado o povo. Aleluia. Eita. Exaustos, Eita. fadigados, irmão, com as pernas todas doídas. Eita, aleluia. Ele estava cansado de tanto rodear. E tinha mais uma coisa. Deus disse a Josué: olha, Josué, você vai rodear a cidade e o povo. Aleluia. Os sacerdotes, eles vão ter que pegar 7 cornetas de chifre de carneiro. Aleluia. Eles vão ter que pegar a mão dos sacerdotes, pegar também a arca do Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Eles vão ter que Deus. caminhar 7 dias, dar 7 voltas, marchando, mas marchando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai Eita, marchar na Deus terra. grande. Aleluia. Você vai marchar na terra, irmão. Você Glória. vai marchar na terra, irmão. Eita, Você vai marchar na terra, Romero. Creia somente. Amém. Vamos marchar. A vitória é nossa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porém, no 7º dia, queridos, quando completou, quando eles deram 6 voltas no 7º dia, ele já estava cansado, fadigado, É sem verdade. força, pastor. Mas a ordem de Deus é que eles tinham de rodear a cidade Aleluia. 7 vezes num só dia. Aleluia. Querem saber Glória. quantos quilômetros deu? Ei. Se você nunca ouviu, escute hoje. A Bíblia diz a história que a cidade era 32 metros de espessura. De área, 32. Olha. De área, quer dizer tudo. Eita, aleluia. 32 quilômetros de área. Aleluia. A Bíblia diz que eles rodearam 6 vezes. Eita. Faça o cálculo. 6 vezes 32, quanto é que dá? Aleluia. 3 vezes 6 dá quanto? 96. Aleluia. 96 com 96 dá quanto? Aleluia. 192. É verdade. Aí tem mais 32, já dá quanto? 224 quilômetros num só dia. Aleluia. Eles coisaram. Eita, Deus. Parece ser mentira, né, pastor? Eita. Mas eu creio que é a Bíblia que diz. Aleluia. É a Bíblia que diz. Aleluia. Glória. Parece loucura para os homens. Aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é a Aleluia. Bíblia que diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas Aleluia. poderosas em Deus Glória. para a destruição de Eita, fortaleza. Glória a Deus.
24 quilômetros. Eita, aleluia. A pés, marchando. Aleluia. O sacerdote com a arca. Glória a O Deus. sacerdote com as cozinhas. Aí, mas houve outra estratégia que Deus usou. E passou para Josué e disse: olha, Josué, eu quero o povo calado. Glória. Eles vão marchar mais calados. Eita. Silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Manda Deus seja gritar só louvado, no aleluia. dia. Quando eu mandar eles gritar, você ordena eles gritar. Aleluia. Aí o mundo vai cair. Glória Mas eu a quero Deus. que o povo caminhe em silêncio. Aleluia. Imagina, irmã, o povo cansado, exaustos, fadigados, machucado. E já eles vão caminhar, gente. Eu sei que dói, irmão, nunca foi fácil caminhar nos caminhos do Senhor. E quem dizer que é fácil, irmão, é porque não lê a Bíblia. Aleluia. Ele diz: no mundo tereis aflição, Aleluia. mas tem bom ânimo. Eu venci, Glória a Deus. aleluia, aleluia. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia! Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, tuas forças serão pequenas. Aleluia! Eita, Deus grande, Diz aí, só aleluia. diz a teu companheiro: esforça-te! Aleluia. Aleluia! Eita, Deus grande. E a Bíblia diz, irmão: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Levantai e andai, porque aqui não é vosso Glória a descanso. Deus. Aleluia! O povo está Glória a marchando, irmão, com a Eita, arca. aleluia. Glória a Deus, aleluia! Eita, Deus Os maravilhoso. 7 sacerdotes agora tinha que tocar as 7 trombetas. Aleluia. Aleluia, de chifre de carneiro. Aleluia. Aleluia! E a arca do concerto, Aleluia. era o símbolo literal da presença de Jeová naquela dispensação. Eita, Deus Ah, vendo maravilhoso. isso? Aleluia. A arca ali era a tipologia da presença de Jeová naquela dispensação. Aleluia. Eita, Deus grande. Eles com a arca. Aleluia. Oh, meu querido, minha irmã, a arca de Deus ali, irmão, Eita, aleluia. era a presença, aleluia. Aleluia. A arca ali é onde Deus estava se manifestando através do seu poder. Aleluia. Deus Glória estava ali a para Deus. salvar o seu povo Eita, na Deus guerra. grande. Aleluia. E eu quero dizer, a nossa vitória está por causa da presença. A presença nos faz triunfar. A presença nos faz triunfar. Nesta noite, glorifica a Deus, exalta a Deus. E eu quero dizer que a atração ali é a arca. Aleluia. Glória. Eita, Deus grande. Fala mais, Jeová. Aleluia. Glória. Eita, Deus grande. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As trombetas de chifre de carneiro. Aleluia. 7 trombetas. Eita, Deus grande. 7 sacerdotes e 7 voltas. Aleluia. Glória. O número 7 aparece aqui Aleluia. várias vezes. O número 7 na Bíblia é chamado o número da perfeição de Deus. Aleluia. Deus já estava dizendo para o povo aqui que queria fazer e ia Aleluia. ser perfeito. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Homem, a ti eu te digo, o que eu vou fazer vai ser perfeito. Não tema, aguarda o rebuliço de Deus em tua vida. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus grande. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus grande. Aleluia. As trombetas de chifre de Aleluia. carneiro, querido. Aleluia. Era as Glória a trombetas. Deus. Sabe o que Deus era? louvado. Era o símbolo de júbilo. Aleluia. Eles tocaram, deram sinal de júbilo. Entendeu? De gratidão a Deus. Aleluia. Aleluia. Eles tocaram a Eita. trombeta já crendo, pastor, que a vitória já estava garantida. Aleluia. De Glória a Deus. celebração. Agora era sinal de celebração e júbilo, quer dizer alegria. Eita, Deus. Olha, agora o povo já estava cansado, irmão. Agora levando a arca. Aí os 7 sacerdotes. Aleluia. Olha, para tudo, irmão, tem um sentido. Aleluia. Glória a Deus. Para tudo tem um sentido. Oh, que Deus maravilhoso. Aleluia. O povo ia em silêncio Glória a Deus. com a arca.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está, querida, glória a Deus, estava ali com o povo, o sacerdote agora. Eita, Deus. Aleluia, com a arca do Senhor. A arca é um símbolo, como eu falei agora. Quer dizer que nesta noite a presença de Deus, irmã, nossa vida é real. Aleluia. Glória a Deus. A arca estava ali. Aleluia. E eu quero dizer nesta noite que a atração daqui não é o pastor Jorge, que muito respeito, nem os obreiros e nem tampouco o pregador. Aleluia. Hoje aqui o que vale é a presença de Deus. Aleluia. É assim, irmão. É merecedor de toda a honra e toda a glória. E se eu fosse você, eu abria a sua boca e glorificava a Deus para receber a maravilhosa, a grande, a desejada, a magnífica, a bendita, a milionária, a presença de Deus, ele recebe agora. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! Agora estava o sacerdote levando a arca, tocando as trombetas, e tudo tem um sentido ali, irmão. Glória a Deus! Tudo tem um sentido para Deus. Eita, Deus maravilhoso! Eles em silêncio. É verdade. Às vezes o grito está escondido na garganta, né, irmã? E aí? Fica escondido na garganta. Aleluia. Mas hoje, Glória. encha seu pulmão. Eita, Pode, Deus se não maravilhoso! for hoje, pode ser amanhã, mas vai chegar o dia de você, aleluia, dar o brado de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Está eles agora, irmão, Deus seja louvado. caminhando, cansado, fadigado, repito, mas Aleluia. eles não temas. Eita, Deus! O muro vai cair, Glória. aleluia. Deus é assim, queridos e queridas. Aleluia. Não temas, cresça Glória a somente Deus. que Deus, Ele vai trabalhar seja louvado, por aleluia. nós, aleluia. Ali Aleluia. está Glória a o Deus. povo esperando o Eita, Deus movimento. maravilhoso, Deus aleluia. agir em favor deles. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Eita, Deus Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória Glória. a Jesus. Aleluia. Eita, Deus As maravilhoso! muralhas caiu. Aleluia. Glória! Porque Deus é fiel. Eita, Deus maravilhoso! Estava eles ali agora, irmã. Aleluia! Naquele lugar. Glória a Deus! Eles agora. O que eu acho interessante, que tudo aqui, irmão, tem um significado. Amém! Aleluia! Aquelas trombetas significavam o quê? Aleluia! Alegria. Glória! Eles iam cansar e iam ficar fadigados, Eita, Deus maravilhoso! mas eles iam ser alegres. Glória a Deus! Assim é nós na presença do Senhor. Aleluia! Bom, na presença do Senhor tem Glória. abundância de alegria. Eita, Deus maravilhoso! A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso! O número 7 é o número da perfeição. Deus vai fazer tudo certo em favor do seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Você tem a Deus seja louvado, presença, a aleluia. arca, o símbolo literal, repito, da presença de Deus, irmão e irmã. Aleluia. Quem crê na presença, glorifica Deus. a Ele. Ninguém vive Deus sem maravilhoso, presença, aleluia. ninguém vai anular sem Deus, presença. aleluia. A presença garante a vitória. Aleluia! Glória a Deus! É a presença. Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia. E eu quero dizer nesta noite que a alegria do crente é independente de circunstância. Aleluia! Glória! A alegria nossa, dependente de circunstância. Eita, A nossa alegria não está no dinheiro. aleluia! A nossa alegria não está no carro que Glória a temos. Deus, Não, Senhor. senhor, não, senhora. Eita, A nossa alegria não está numa conta bancária. aleluia! A nossa alegria não está nas coisas materiais aqui deste mundo, não, querido. verdade. A nossa alegria está em Deus. Aleluia. A nossa alegria está em Jesus. A nossa alegria Deus está em seja Jesus. Está doendo, Aleluia. está machucando, Deus. mas não desista. Levante sua cabeça, erga sua cabeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eita, Deus grande! Aleluia! O muro vai cair em nome de Jesus. Aleluia! Eita! Toca a trombeta, pastor João. Toca a trombeta, igreja. Eita, Deus, O muro vai cair. Aleluia.
Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. E parece que eu estou vendo o povo esperando, irmão. Aleluia. Já tinha andado 6 dias, irmão. Glória. Cansado, tudo empenchado. Ô, pastor Jorge, Eita. já cansado, agora tinha de caminhar mais 7 vezes. Olha. É desse jeito, Jeová. Glória. Imagina, irmão. E caladinho. Aleluia. Mas não quer dizer que Deus trabalha no silêncio. Aleluia. Deus trabalha no silêncio, irmão. Eita, Deus. Deus trabalha no silêncio. Aleluia. Eu não sei o que você está passando agora, eu não sei a Aleluia. circunstância, mas nossa alegria está em Deus. Aleluia. A nossa alegria, obreira, está em Glória a Jesus. Ele é a nossa Eita, Deus, alegria. aleluia. Você lembra de Pedro e João? Aleluia. Depois que levaram uma surra, ficaram todos chicoteados, Glória. foi levado para a prisão. Eles não ficaram cabisbaixo, triste, reclamando, não foram murmurar. Sabe o que eles foram fazer? Eles foram louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz que eles faziam o Deus quê? seja louvado. Orava e fazia o quê? E louvava. Cantava hinos de louvores a Aleluia. Deus. Glória. Eita, Aí Deus, quando o Deus. crente adora a Deus, acontece algo. Aleluia. Aí o repente de Deus acontece, irmã. Aleluia. Não desista. Vai Glória a louvando. Deus. Vai Eita, louvando. Deus, Vai louvando. Vai louvando, vai louvando, bem. Glória a Deus. Vai louvando a Deus, vai louvando. Aleluia. Vai louvando, o muro vai cair. Aleluia. O muro vai cair, Deus Glória vai ser a Deus. glorificado. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Eu não sei qual é a mulher que está em tua frente. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que eu estou vendo quando eles arrodeiam 7 vezes. Os sacerdotes, os homens de guerra na frente, Aleluia. na retaguarda, a arca do Senhor, e o povo caminhando, Aleluia. marchando, irmão,